Olá para toda a categoria, que é o Lucas, estamos começando mais um Sindserve Notícias, nosso programa semanal aí para fazer o nosso diálogo com a categoria. E a gente tem tido aí vários programas, né? Esse programa que a gente fala de situações da nossa base, aqui de trabalhadores da prefeitura, da Fundas, da situação na cidade, na região, como a gente tem falado algumas vezes também. Semana passada, por exemplo, o nosso programa teve até uma versão mais especial aqui, conversando com um professor que não é da categoria, mas que atua em conselhos gestores de unidades da saúde. A gente estava aqui também com o Flávio, foi um programa bem especial para falar um pouco até de denúncia da situação nas condições de trabalho numa unidade da saúde, que é o CRMI. Assistam aí o programa da semana passada, que está bem interessante, para a gente ver até um outro lado, né, de quem não é da categoria, mas olha para, tem com sensibilidade para isso. A gente soltou ontem também o terceiro episódio do nosso programa Vida do Servidor. A gente faz aqui com a diretora Ana Tereza, contando um pouco da vida de pessoas sócias, servidoras aposentadas que trazem um pouco da sua história na prefeitura e no serviço público em geral e na sua relação com a luta sindical, política, enfim. Bom, hoje a gente está aqui com o Maurílio e o Ed, também aqui da diretoria, da coordenação do sindicato, companheiros aí que estão para a gente falar de alguns temas da cidade, da região, começando aí por alguns informes. A gente já falou isso antes, em outros programas, sobre processo de mobilização aqui na nossa região, principalmente aí, e que nos inspiram aqui. Eu acho que tem que inspirar todos os servidores para mostrar a potência, a força da categoria unida, né? Que é a greve dos companheiros da Urban, empresa aí da prefeitura, responsabilidade do Anderson Farias e dos servidores de Taubaté. Começando com você, Ed, que estava aí comigo aí na um ato, agora há pouco está rolando ainda, na verdade, né, enquanto a gente fala, da mobilização dos trabalhadores da Urban que retomaram a greve na semana passada, né. Fala um pouco aí como é que tá esse processo. Bom, é importante retratar aqui a questão da mobilização e greve da Urban. Antes de falar qualquer motivo, né, da mobilização, é importante traçar o perfil da Urban, né? Deixar claro que ela é uma empresa, né, sociedade, vamos dizer assim, mista, né, onde o acionista majoritário é a prefeitura, né? Então a prefeitura é dona controladora do capital, né, da Urban. Então cabe ao prefeito, antes de qualquer outro, decidir pelos rumos dessa greve. Não dá para deixar apenas que um diretor, como eles, né, citam ali o Minoro, cuidar dessa situação, até porque a cidade ela é ampla e eles ali que estão fazendo o cuidado, que cuidam da cidade, né, manter a cidade limpa, né, e organizada. Então o prefeito ele não pode se eximir, né, se deixar não fazer parte desse processo, né, de negociação. A greve da Urban ela começou em abril de 2026, né, como a gente sabe, né? Eles pararam, cruzaram o braço por 10 dias, reivindicando direitos que qualquer trabalhador, em qualquer situação classista, reivindica, né? Direito de salário compatível, né, e digno para sustento dele e da família, o direito à insalubridade, que o pessoal da varrição e de alguns outros setores não estão tendo, né? Que tem que ter, porque mexem com lixo, somente lixo orgânico, às vezes até o próprio lixo, aqueles que recolhem Contaminado. contaminante, né, que recolhe de hospitais e não estão recebendo direito a essa questão da insalubridade, e tantos outros fatores aí que foi o motivo que deflagrou essa greve, né. Depois eles tiveram, né, uma negociação que foi parar no TRT-15, né, Tribunal Regional do Trabalho, onde não houve acordo, porque a empresa foi inflexível, né, nesse acordo. Aí eles retomaram a greve, né, um direito da garantia, né, soberana do próprio trabalhador, em assembleia decidiram que manteriam, né, dariam continuidade à greve. E agora, hoje nós ouvimos, né, nesse momento de greve, o presidente lá, o Marcelo, disse que o TRT, agora o tribunal, vai chamar novamente para uma nova rodada de negociação. Isso é importante e é muito bom. Isso traz também para a discussão o Tribunal Regional do Trabalho, que é o órgão que tem que ali representar o trabalhador junto ao capital, né, ao empresário, né, e junto à prefeitura. E é uma greve ali que eles reivindicam a insalubridade, reivindicam aumento de salário, reivindicam também a coparticipação, né?
que é péssima ali, do plano de saúde, né? que mude o modelo ali, né, do plano de saúde deles, e tantos outros benefícios ali que está deixando de ser pago, né? A gente viu ali que é uma luta histórica que eles já vêm travando, né, de retirada de direito. Então, eu acho que a greve ali é válida, tem o apoio da população, que isso é muito importante, porque a gente sabe que São José dos Campos é vista no estado de São Paulo como uma de umas cidades mais limpas, né, da nossa região, do nosso estado, e isso se deve justamente aos profissionais trabalhadores, trabalhadoras da Urbana, né? Estão cuidando da É, cidade. as escolas, quando fala, nossa, que escolas organizadas, quem está lá na ponta de linha lá, quando alguma empresa faz alguma manutenção errada na escola, aí cabe à Urbana lá consertar os erros, como eles bem disseram, e realmente acontece, porque Sim, nós trabalhamos em escola, a gente a sabe. gente sabe quando uma empresa vai lá fazer uma manutenção, ou fazer um trabalho em uma escola, até uma reeducação, ou praticamente reconstruir uma escola, sempre tem uns erros lá apontados e cabe à Urbana consertar todos esses erros, né? E eles estão aí investidos, né, trabalhando em todo quanto é setor da prefeitura, é no pasto, é nas escolas, é em unidade de saúde, né, é na varrição de rua, coleta de lixo, né, manutenção hidráulica. Então, não dá para deixar de lado uma luta tão importante da cidade que afeta praticamente a população, né? Então, se não valoriza os servidores, né, que estão cuidando da cidade, a população está deixando de cuidar da cidade como um todo. Perfeito. Maurílio, depois eu vou comentar um pouco mais sobre a greve do Taubaté, Sim. mas comenta aí um pouco a gente o que que essas mobilizações, né, todo mundo aqui sabe da greve do Taubaté, porque tem passado muito na TV, inclusive. O que que essas mobilizações nos inspiram e nos ensinam aí, né? Então, fica muito claro isso para a gente, né, que, historicamente, os trabalhadores só conquistam quando se mexe, se mobiliza, né. Que não adianta ficar reclamando, ficar se lamentando, né, pelos cantos aí, nas unidades, nos setores de trabalho. O trabalhador tem que se mexer, porque a prefeitura, ela não vai, eh, ser sensível com as necessidades dos trabalhadores. Nunca foi, né? Nunca foi e nunca vai ser. Por isso que os trabalhadores têm que estar sempre atentos, sempre de guarda levantada, sempre disposto a lutar, porque sem luta não é conquista. A gente tem aí, a história do nosso sindicato aqui mostra muito bem isso, né? O período que a gente mais lutou, a gente mais conquistou, né? E e é uma luta diária nossa, né, não pode ser uma coisa pontual, né. E essa questão da Urbã, ela é muito sintomática, né, é muito sintomática, porque mostra que essa administração, ela não está nem aí com o trabalhador não, né. O o o prefeito, ele tem compromisso com aqueles empresários, né, da cidade que o apoiam, né, então é esse o compromisso do prefeito, não é com os trabalhadores e nem com a população. Tanto é que o projeto do prefeito é vender toda a cidade, né? Vender parque, vender praça, vender tudo, né? Então, essa luta dos trabalhadores da Urbana, ela é de máxima importância. Ela desmascara, tira, né, essa máscara do prefeito, tira essa máscara desse projeto que está colocado na cidade, né? E a gente sabe que há uma precariedade muito grande nesse serviço, né? E não há respeito nenhum pelo trabalhador, eh, que está aí à frente, né, da manutenção da cidade. Então, eu acho que nós temos que dar todo o apoio mesmo a esses trabalhadores, né? E sempre os nossos sindicatos, o sindicato do SEAC tem sempre estar junto nessa luta, Com porque certeza. nós estamos travando a mesma luta contra o mesmo projeto, que é o projeto neoliberal do seu Anderson Farias, né? Bom, daqui a pouco a gente vai falar não só um projeto neoliberal, mas até bastante pessoal, assim, mas daqui a pouco a gente comenta disso. É, Só para a gente falar um pouco até da nossa região, né? uhum, Uma categoria, no caso, de outra cidade, mas exatamente do nosso perfil, no sentido de trabalhador estatutário, efetivo, né? Que são os servidores de Taubaté. A gente já comentou disso aqui antes,
como eu falei, muita gente tem acompanhado pela televisão, porque é uma greve muito forte, muito histórica, inclusive, né? Porque uma coisa que até é importante das pessoas entenderem, né? Tenho acompanhado, o Ed também, foi várias vezes aí na mobilização de Taubaté, aqui do lado, e é uma coisa muito específica, porque ela nunca, na verdade, se já aconteceu, a gente nem tem registro mais. Então, os companheiros lá de Taubaté, servidores da prefeitura, e lá tem também uma fundação que é parecida com a Fundas, que é ligada à Unital, que também tem ligação com a prefeitura, enfim. Lá também tem Instituto de Previdência próprio, etc e tal. A cidade viveu uma crise política por 12 anos aí, pelo menos, com prefeitos com gestões péssimas, assim. Entrou um cara lá que a população achou que ia resolver o problema e tem sido... e fez promessas para os servidores e descumpriu. E aí, nesse processo de crise e tudo mais, a categoria foi se mobilizando e refundou o sindicato. O sindicato praticamente não existia, ele era uma fachada ligada ao prefeito, às gestões da prefeitura, inclusive. Os companheiros refundaram o sindicato, filiaram a CUT, filiaram a FETAM com FETAM. Isso é importante dizer, porque é uma organização mais ampla, né? E como o sindicato aqui também carrega essas bandeiras, a gente por isso também está junto, para além de tudo. E eles, é isso, não fizeram greve pelo menos uma geração, assim, até. Os companheiros, por exemplo, que estão aposentando ou que se aposentaram na prefeitura, muitos não conheceram um processo de greve, como já teve, historicamente, vários momentos, ou mesmo uma luta com paralisações, como a gente fez aqui em 2022, contra a reforma da Previdência. Então, é importante situar porque não acho que nada é um raio em céu azul nessa greve de Taubaté. Existe uma direção, isso é importante dizer. Existe um processo de mobilização que começou por fora do sindicato para refundar esse sindicato, justamente, e agora é uma entidade mais coletiva, né, mais ampla. E aí, nisso, você tem uma situação que acumulou essa vontade, essa energia política, né, que está sendo tão bonito de ver. Eles devem estar agora ainda em reunião com o prefeito, inclusive, vão para uma assembleia hoje. Pode ser que defina muita coisa até esse vídeo, vocês estarem assistindo esse vídeo. Mas estão aí, acho que há 12 dias, né, de greve. E é isso, com muita pressão, com muito assédio, parte da categoria aderiu, parte da categoria não. Tem toda uma pressão da justiça que é absurda, que é de manter, na Urbana também, né, de manter uma, uma parte dos serviços essenciais, sendo que às vezes nem são tão essenciais, né? Ou então que é uma deturpação também do essencial para fazer o trabalhador não lutar por seus direitos, né? A gente vê isso com a educação, por exemplo, desde a pandemia. Mas é isso, os companheiros estão reivindicando, inclusive, uma coisa que é... Os companheiros estão reivindicando uma coisa que é o reajuste principal, a principal pauta, né? A reposição da inflação dos últimos 2 anos. Coisa que a gente, por conta de uma greve na década de 90, conquista, tirando a pandemia, a gente conquista sempre aí. No período da pandemia a gente teve congelamento dos gatilhos, mas nos últimos 2 anos a gente teve gatilhos. Inclusive, às vezes, o prefeito ficou até lá, né? Ah, não vou dar agora, não posso por causa da eleição. A gente ficou cobrando, foi lá, teve que dar retroativo. Aí, no ano passado também, a gente ficou cobrando, não tinha dado 5, a gente pediu antes da hora, por conta do recesso da Câmara, a gente conquistou isso ano passado. Lembra, o secretário até falou, até me ferrei porque eu dei aquele gatilho retroativo antes para vocês, e no fim teve deflação. Então, para ver que as conquistas importam, né? Quiçá Oxalá tem um gatilho em Taubaté também um dia, né? Mas o fato é que é muito importante essa luta e acho que também nos ensina muito, né? Então, uma coisa que chama atenção, sabe, Lu, e a gente sempre vem falando, né, com os servidores, é de que, veja, enquanto o sindicato estava desmantelado, né, as coisas estavam pulverizadas, as reclamações, aquelas, né? O sindicato, ao se refundar, ele virou um elemento catalisador dessa luta, Exatamente. dessas necessidades dos trabalhadores. Então é isso que o trabalhador tem que entender, né? E fortalecer o seu sindicato, né? Tem que fortalecer o seu sindicato. Porque a prefeitura só sentou para negociar
Porque tem mobilização. E só tem mobilização porque houve essa, essa reestruturação do sindicato lá, né, que proporcionou, está proporcionando essa luta, né, e obrigando a prefeitura a sentar e negociar. Então, veja, nós também temos aí várias demandas da nossa categoria, Com certeza. né, e a prefeitura se recusa a negociar, né? Mas não é negociar com o sindicato, é negociar com a categoria, porque são necessidades, são reivindicações da categoria, certo? E o sindicato aqui está aqui para representar a categoria. Então, a categoria, os servidores têm que vir junto com o sindicato, né, como os servidores de Taubaté estão fazendo, tá? E pressionar a prefeitura, de alguma forma. Lá chegaram ao ponto da greve, né? Mas aqui nós temos várias formas de você também. Não é só a greve, né? A greve é o último recurso Sim, que o trabalhador tem, até porque, assim, greve nenhuma é boa para o trabalhador, né, infelizmente, tem que partir para a greve, porque há uma intransigência do outro lado, né? Uma administração autoritária que não quer ouvir os trabalhadores. Então, é necessidade de você radicalizar uma greve, mas o importante é que o trabalhador esteja junto do seu sindicato, né? Isso, a greve de Taubaté está mostrando essa com certeza. importância. Ed, você que estava comigo aí alguns dias em Taubaté, quer comentar um pouco lá da energia que aquele povo Sim, deu? sim, E a gente fica até aquela inveja saudável, né? Fala, puxa vida, precisamos retomar esse espírito de luta em São José dos Campos. Não vou repetir aqui o que já foi dito, né? A gente sabe a história do passado e a perspectiva do presente, né? Então, a história que eles estão escrevendo é tudo aquilo que ficou represado durante décadas, né? Talvez, né? Hoje tem lá uma representatividade muito forte de uma diretoria muito competente, né? Que é um povo realmente de luta, preparado para isso. São aquelas meninas, né? A Rosalba e a vice-presidente, Paula, né? a Paula. E a gente vê que elas estão muito engajadas, têm o respeito do trabalhador, da trabalhadora, que é muito importante. O trabalhador lá e a trabalhadora faz uma leitura muito boa do sindicato agora, porque como o próprio professor Maurílio aqui disse, né, eles praticamente, vamos dizer, não refundaram o sindicato, né? Eles construíram o sindicato, né? Porque aquela história do passado tem que deixar de lado, porque aquilo lá, não que tenha que apagar, né? Mas saber que aquilo nunca mais deve ser, né? Deve voltar, né? Não dava. Então, ali foi um sentimento represado de anos, e as pessoas ali, a gente vê que estão engajados na luta, que querem, inclusive, estão aí 2 semanas praticamente já de greve, né? E não é qualquer serviço público que pare 2 semanas uma cidade inteira com o apoio da população e mostrando que a prefeitura está errado no seu modo de agir, de pensar e de tratar o trabalhador e a trabalhadora. Então eu vejo aquilo ali desse movimento e movimento de luta algo fenomenal que mostrou ali para a prefeitura, para a política local e para a política do estado inteiro, né? Porque nós recebemos deputados, deputadas do Exato. estado e até do próprio, né, do Congresso, tivemos manifestação, Sim, né, em apoio aos trabalhadores e trabalhadoras e ao sindicato de Taubaté. Então, nós temos ali uma perspectiva diferenciada em certo ponto de São José dos Campos, né, porque eles estão pedindo ali um reajuste, na verdade, de repasse de inflação, né, de repasse. Não é 9,43. nem aumento real. Não é nem aumento real. Então, veja bem, então eles não estão ali nem pedindo aquilo que é o mais importante, que é um aumento real. Eles deixaram bem claro, nós só queremos que repassem a inflação do período de 2 anos e algumas outras coisas que a prefeitura deixou de cumprir, né? Porque não é à toa que é chamado de prefeito Pinóquio, né? Uhum. Porque ele, na campanha, ele fez Um monte um de belo promessa. discurso, promessa para o trabalhador, e depois não cumpriu. Então, pessoas assim na gestão pública não são político e não são gestor público. Tem que varrer, como eu disse uma vez no caminhão, precisa varrer esse tipo de personalidade pública, né? E nunca Exatamente. mais trazer de volta para a vida pública. Exatamente. E aí, pensando até no que o Maurílio falou, né, essa questão da pressão, né, pensando até nas mobilizações que a gente fez esse ano, a gente
foi até, né, nas bases ali entre março, abril, e e a gente, né, vai retomar essa atividade. A gente conversou aí para fora da diretoria, inclusive em maio, retomando essas panfletagens para dialogar com os trabalhadores. A gente, né, os trabalhadores precisam fortalecer o sindicato precisa dar uma direção aos trabalhadores, ouvindo os trabalhadores, tipo assim, o que estamos dispostos coletivamente a fazer em termos de mobilização. Eu acho que ali o clima até da nossa assembleia, quando a gente teve com a deputada Luciene Cavalcante, até que foi um grande apoio, não indicou ali naquela assembleia uma perspectiva, por exemplo, de movimento de paralisação naquele momento. Mas até é importante, refletindo agora as lições que a greve da Urban, que a greve Taubaté nos dão, até que ponto a gente está disposto? Vamos lá, vamos conversar, vamos fazer mobilização, vamos fazer uma manifestação, vamos fazer essa pressão nos nossos cargos de chefia, vamos ficar mandando e-mail para o prefeito para receber o sindicato, porque, né, a gente ficou, inclusive, nessa postura mais intransigente do prefeito esse ano. A gente mandou ofício pedindo reuniões. Ano passado eles receberam a gente, pelo menos o secretário, né? O prefeito não, o prefeito se nega a conversar com o trabalhador, inclusive agora no negócio da Urban também, mas o secretário nos recebeu, acho que 4 vezes ano passado. Por que que não agora também? Aí responde um ofício, a gente replica, segue sem responder. Uma coisa que demora meses, demora semanas. Então a gente precisa de pressão junto, né, dos trabalhadores para que responda. Pô, pensando pauta central, tem o descongela dos direitos da carreira, do plano antigo ali, tem os gatilhos da pandemia, que poderia aí falar: "Olha, não", mesmo que falasse, né, "não posso 15% agora, mas vamos colocar aos poucos aí até chegar nos 15%". Poderíamos conversar, mas um prefeito muito intransigente. Para dobrar essa vontade do prefeito, essa postura do prefeito, a gente precisa de pressão, né. Então, eu só Claro. queria complementar isso aí, Lucas. Veja, eh, a nossa luta, ela não é só uma luta econômica, né. É lógico que sempre o trabalhador vai colocar a questão do aumento salarial, né, na frente, certo? Nós temos um gatilho que repõe a inflação, mas nós não temos aumento real desde 1994, 96, por aí, né. Então, é realmente né, agora na pandemia, 3 gatilhos, enfim. Então, há uma defasagem real, né, na nossa remuneração. Agora, por outro lado, veja, o assédio que os professores recebem na educação em São José dos Campos, né, o desgaste que há, né, na educação dos trabalhadores e trabalhadoras da educação, certo? Da saúde, agora essas transferências autoritárias que a prefeitura está fazendo, né, de unidades, criando programas e tal, terceirizando, né, terceirizando o serviço. Então, veja, tudo isso faz parte da vida do trabalhador e da trabalhadora. E por isso também, né, nós temos que nos mobilizar, né, Sim, por isso também nós temos que lutar. Tá? Então não é só a questão econômica, é as condições de trabalho, né, que nós estamos trabalhando cada vez mais, né, e sem tempo, e numa situação de pressão, de estresse muito grande, né, principalmente na educação. sim, claro. Bom, gente, comentar um pouco mais agora no segundo tema, que a gente tem notícias aí há algum tempo. Estou aqui com uma notícia impressa aqui do Estadão, então não é nenhuma notícia daqui da região, para mostrar como é um assunto que passou a nossa região do Vale do Paraíba aí, que é o seguinte título, todo mundo vai reconhecer porque deve ter visto a notícia que está rolando há algumas 2 semanas, mais ou menos. Promotoria acusa prefeito de São José dos Campos por praticar nepotismo amoroso, também chamado em algumas notícias de nepotismo afetivo, né. Então a gente sabe desde o final do ano passado aí o prefeito foi descoberto uma relação extraconjugal do prefeito. Não estamos aqui para julgar, né, até é engraçado que um momento da notícia pega um trecho da ação da promotora, fala que não se trata de julgamento moral, porque essa questão de relacionamento extraconjugal não é um crime. De fato, não é um crime. É, assim, uma certa hipocrisia, talvez, por parte do prefeito, que inclusive censurou uma feira literária por conta de defesa da família tradicional.
Mas ela fala: não é crime, isso daí saiu do Código Penal, não sei quando, não sei o quê. Mas a grande questão é que a pessoa com quem ele teve o relacionamento extraconjugal, né, quem parou para ler essas notícias pegou essa noção, é durante essa relação, em alguns momentos dela, pelo que foi evidenciado, eles já estavam se relacionando e ela foi indicada para cargos de confiança, e cargos inclusive, no conselho administrativo da Urbam, que é até uma coisa extra, né, é parte da prefeitura dentro do conselho administrativo da Urbam que, né, como você falou, a prefeitura é acionista majoritária. Então, ela fala: "Olha, eles não tinham um parentesco formal, não eram casados, mas isso não significa que não foi um favorecimento", né. Então isso é muito importante de entender, porque a gente percebe, para além de tudo, para além do problema político legal, inclusive disso, porque isso ela pede inelegibilidade, ela pede nulidade dos atos de nomeação, ou seja, você revogar as nomeações que ela tiver, que ela teve, e os benefícios que ela teve por conta disso, porque cargo de confiança, né, recebe mais, que isso seja devolvido, né. Mas, para além de tudo, a gente entende a lógica do prefeito. A lógica do prefeito é precarizar serviço público, é terceirizar e é favorecer quem é próximo dele, até em termos de não só próximo politicamente, não é favorecer o cara que é vereador da base dele, que vota com ele, é favorecer relacionamento amoroso. A gente dá risada, né, É, a cidade porque virou uma a piada, né? cidade virou uma piada. Eu falei aqui, eu trouxe até a notícia do Estadão para a gente até entender como isso rodou, né. É, Isso daqui é uma notícia num jornal de alcance nacional, nacional. não é só uma notícia regional. É. Isso aqui é a vergonha da cidade em nível nacional. Um prefeito que É. faz esse tipo de coisa. E aí, Lucas, você falou também, também é o seguinte, escancara, né, essa coisa do cidadão de bem, né? É, Quer dizer, o cara faz todo um discurso da família tradicional, que não sei o que e tal, vai na marcha da família, e abraça pastor, e abraça padre, e não sei o que, essa. né? E então, essa hipocrisia que está, vamos dizer assim, espalhada pelo país, né, com esses cidadãos de bem, né, e também, né, o apoio daqueles vereadores, né, Uhum, que foram eleitos com votos cristãos, né, que exato. também levantam essa bandeira. E agora, né? Qual que é? O que que Como que você se justifica isso, como né? que se justifica isso, né? Então os vereadores também têm os vereadores que apoiam esse prefeito têm também um aí uma cumplicidade nisso aí, Com né, certeza, com tá, certeza. nessa hipocrisia. Que você acha desse nepotismo amoroso, Ed? Então, isso interfere de uma maneira grave até, né? Sistêmica. Não é só um caso aqui, a gente vê vários casos pelo país afora, né? Mas, assim, fere a política ético-moral, né? Que se você pegar e avaliar o que que é a política ético-moral, nos autos, né, nos estudos acadêmicos que a gente vê por aí, não só sociológico, jurídico, né, mas religioso também, né? Então, como, né, bem falou aqui, fere a questão política ético-moral, não só do prefeito, mas como foi bem dito, da cidade também, né? Porque quantas vezes, quando a gente ia para uma assembleia ou ia para um evento externo, né, em outro estado ou no estado de São Paulo, em outras cidades, né, vários sindicatos, várias pessoas vinham nos perguntar, né, o que está acontecendo lá em São José dos Campos com a prefeitura, o prefeito, e ter que explicar é um troço muito chato, né? Como você falou, né? Envolve relacionamento de família, né? Envolve esposa, filhos, e não é legal, né, para a gente ter que falar sobre essas A questões, né? política ter virado isso, né? A política virar para, né, virar a mesa política para essa situação, né? Então eu acho que está ali fundamentado ali, o Ministério Público está cuidando, espero que dê resultado concreto em vários sentidos, né? Porque é importante, até porque a cidade espera que muita coisa seja passada a limpo, né? Uhum. E eu espero que que a família, né, em geral, porque a gente também tem família, né? Assim, o que sofreram, né, possa ter conforto de alguma maneira e que na política que eles pregam hoje em dia, eles cumpram aquilo que eles falam, né? Exatamente. Que é a questão da moralidade familiar, né? E
É isso, eu não gosto muito de entrar nesse detalhe, até porque eu sou muito, eh, sabe, eu pego e toco na ferida, né? E às vezes, depois, quando a gente vai ficando um pouco mais velho, a gente tem que ter um cuidado que fala, não o cuidado do medo, né? Mas o cuidado porque quem está por trás dessa situação toda, né? Mas Sim, dentro da claro. política, né? Do ambiente da administração pública, a gente tem que falar assim Não se e trata pontuar, né? não se trata da pessoa, que inclusive é É, servidora, Sim, servidor, né, não isso. tem nada a ver com ela isso, É. é sim. um problema do Do prefeito, prefeito, problema é. político É dele. como ele pegou e conduziu essa relação e transformou isso, né? Sim. Que Favorecimento. assim como favoreceu ela, pode favorecer em outras situações, outras pessoas, Com né? certeza, Entendeu? sim, Então, sim, claro. Não, é não disso que nós dá. estamos falando. E cabe É ao disso que a gente Ministério está Público falando, agora, né? não basta, né? Não Sim. basta, é isso, cobrar, como fala aqui, inelegibilidade, É, anulação dos atos de nomeação e a multa, né, que é justamente referente a esse benefício a sim, mais quando você tem um sim, cargo comissionado que você foi indicado nessa circunstância sim. que está errada, que E basicamente está errada. importante saber que esse assunto só chegou porque as pessoas nos cobram, né? Sim. Qual é o posicionamento do sindicato nessa questão, Também, inclusive pois os é. servidores, né? Pois E a gente. inclusive, e aí o que eu acho que isso é o que você falou, Ed, eu acho que resume bem como a gente pode se posicionar a respeito. A gente espera que o Ministério Público, não só com essa ação, mas siga acompanhando, fiscalizando esse tipo de situação, que a Justiça atenda esses pedidos do Ministério Público, da promotoria, porque a gente entende que isso é um ato de corrupção, um ato de imoralidade com o poder público, a coisa pública, né? Independente de qualquer questão moral, não tem nada a ver, como falei, com a servidora, com a pessoa, com o próprio prefeito, inclusive, né? Se ele só tivesse tido uma relação extraconjugal e isso tivesse ido para mídia, a gente nem estaria pautando isso aqui. Sim. Só tivesse tido uma relação, beleza, é vida pessoal do prefeito, fazer o quê? Agora, nosso problema com ele é político, é sindical, enfim. Mas, enfim, tá aí a notícia, né? Importante aí no nosso posicionamento. Bom, gente, mais 10 minutinhos aí do programa pra gente comentar uma coisa, querendo ou não, tá na boca do povo. Eu queria saber até, o servidor que tá acompanhando, se tá acompanhando a Copa do Mundo, né? Começou semana passada, na quarta passada, a Copa do Mundo, nos Estados Unidos, México e Canadá, mas principalmente nos Estados Unidos, 70% dos jogos são lá. Brasil jogou na sexta-feira passada. Eu acho, inclusive, já comentando um pouco sobre a Copa, eu gosto muito dessa coisa da Copa que une as pessoas, né? As famílias, os amigos, os lugares ali cheios de gente acompanhando, mesmo quem não gosta de futebol, inclusive, às vezes, porque eu acho que é uma coisa, assim como aniversário nosso, Natal, várias coisas que a gente celebra aí. E eu acho que para o Brasil é um sentimento de unidade nacional que a gente precisa explorar e também ter uma avaliação crítica dos problemas que, inclusive, acontecem com a Copa do Mundo, com a FIFA, com a própria seleção brasileira, cheia de problema. Aliás, esse negócio de relacionamento extraconjugal é mato lá, né? Mas enfim. Mas queria saber dos servidores que estão assistindo, que estão acompanhando a Copa, o que estão achando, e ouvir a opinião de vocês aí sobre o que estão acompanhando da Copa, seja em termos futebolísticos, seja em termos de uma visão crítica, política, que a gente É, precisa ter nesse processo também, né? sim. Então, eu também sou apaixonado por futebol, né? Tento acompanhar assim, o máximo possível e tal. E, e a gente vê que realmente o futebol ele é uma coisa envolvente, né? Muito envolvente. É uma coisa que transforma, né? O clima da cidade, o clima do país, e todo mundo se envolve, todo mundo se junta para torcer e tudo Exato. mais, né? Mas assim, a gente não pode esquecer, né? Eu, eu vi uma frase do técnico que foi do Liverpool, Klopp, O Jurgen Klopp, né? é, onde ele fala que assim, o futebol virou um pano de fundo, né? De todo esse marketing, né? Quer dizer, a gente percebe que o capitalismo ele capturou o futebol, né? De uma Exato. forma pesada, forte, né? E, e submete, né? O que a gente está assistindo aí nos bastidores, está vendo, né? É,
a questão, como estão sendo tratados, né, as delegações do Oriente Médio, né, principalmente países como o Uruguai, por exemplo, a delegação toda foi revistada com um cachorro, com não sei o quê. Exato. Então, assim, é muito desagradável essa situação, né? E mostra muito bem que o futebol ele tem um viés político muito forte, né? Para além do divertimento, da alegria e tudo mais, né? Infelizmente, o futebol ele deixou de ser ah, vamos dizer assim, um entretenimento da classe mais pobre e tal, que ia no estádio, que via, né, antigamente, né? E essa onda de arenas, onda de, né, eh, acabou elitizando, né, o Uhum, futebol, com certeza. acabou elitizando. Então a gente vê muito isso nessa Copa do Mundo, né, eh, onde a própria presidenta do México, né, ela ela recebeu o ingresso E doou, caríssimo, né? né, E doou, e ela doou, porque ela falou assim: "Não tem cabimento isso, né". E essa é a realidade que nós estamos vivendo do futebol, né. Infelizmente. E o Brasil, né, ele passa por uma crise, né, no futebol, muito séria. sim. O Brasil não está produzindo mais Uma crise de os identidade até de do time. identidade, né. Porque hoje você vê desde as escolinhas, você vai primeiro assim, que hoje a molecada é formada em escolinha, não é mais formada na rua de É, terra batida, de paralelepípedo, né. sim, As crianças são formadas em escolinha, né. E quando você vai ver na escolinha, eles são treinados para jogar como os europeus jogam, porque já está preparando essa garotada para o mercado europeu, não é para o mercado brasileiro ou para os times brasileiros, né. E cada vez mais essa pressão para que o Brasil jogue como os europeus. Então, por exemplo, se você tem lá um menino mais mirradinho, que gosta de driblar, que gosta de, né, não serve, né, é descartado. exato. Né, é descartado, certo. Mas, por outro lado, a gente vê, por exemplo, situações, né, em outros países que são valorizadas, né. Você vê ontem o Olise da França fez um segundo tempo maravilhoso, né. Enquanto ele esteve longe da área, ele ficou ali escondidinho no primeiro tempo. No segundo tempo, quando ele se aproxima da área, ele deu Impressionante. uma vida para o time, é outra relação, porque você vê, é um cara de habilidade, um cara que tem, né, todo Sim, aí uma técnica, né, de futebol, né, e é um cara que, assim, pelo que a gente lê sobre ele, é um cara que pensa como os jogadores pensavam antigamente no Brasil. Ele pensa o futebol como uma diversão, como uma alegria, como uma coisa assim, eh não só comercial, só né. comercial, né, que envolve a questão econômica, né. Então, assim, o futebol brasileiro ele precisa voltar às raízes, né. Sim, Nós precisamos ter não, gladiadores, né, eh, encouraçados de músculos, né, nós temos que ter, eh, atletas, temos que ter assim, né, mas jogadores que exponham a sua habilidade, que possam ser livres, né, na sua forma de atuar, né, sem ficar muito preso a esse esquema tático, a essas coisas, né. sim. Então, é isso que a gente espera, né, eu acho que a É, Copa do Mundo já o Brasil, o primeiro jogo já mostrou um pouco isso. é. Ed, tá acompanhando a Copa? Como é que Tô. Inclusive, eu gostei muito de vocês falar, porque isso aí trouxe a lembrança do passado, quando tinha os campinhos, né, Sim, de várzea, quase todos os bairros, pelo menos os bairros maiores de São José dos Campos, que é o meu caso, lá, o Jardim Embi, onde é a Bilite hoje, ali foi um campo de futebol, nós tivemos ali o América, um clube que era pequeno na sua estrutura, mas grande dentro do estado. sim, Inclusive, tinha os observadores que vinham olhar os jogadores, o pessoal ali do bairro que jogava bola, tinha irmão, pai jogou ali, né? Muitos amigos, né, mais velhos que jogaram ali. Eu, quando criança, joguei muita bola naquele campinho. Então, esse resgatar essa identidade nacional é muito importante, porque quando se fala de Brasil, pode ver que a gente só tem uma lembrança ou do passado, dos anos 70, Mané Garrincha, Pelé, né, que eles gostam de falar, que já não estão mais aqui presentes. Pelé foi o último, né? é, é, Se tivesse vivo, estaria lá representando a Copa. Então, trazia orgulho não só nacional,
como trazia o orgulho mundial, né? Porque o pessoal olhava o canarinho, olha lá, o pessoal vai jogar a ginga brasileira, né? Aquele gingado, né? O swing que o Brasil tinha, né? De saber driblar, que isso trazia no futebol, que vinha lá da infância, né? Tá acabando, como você falou, né? Virou um negócio de clubinhos, né? Fechado ali, de empresas ali, que treina e disciplina a pessoa com pensamento só europeu. É ruim de um lado, é bom de outro, mas é ruim porque o Brasil perde a sua identidade, que é o mais importante, né? Saber jogar a bola com elegância, com simpatia, e aquela bola que todo mundo espera hoje em dia ver, que tá deixando de existir, né? Tá virando parece que um robô, né? E o outro fator que eu gostaria de falar, pegando a sua fala lá no começo, o Lucas, importante, é o resgate da identidade nacional, até mesmo da nossa questão de cidadania, né? Olha que coisa legal. Eu coloquei a camisa amarela do Brasil, falei, puxa, que gostoso voltar a vestir a camisa do Brasil, a camisa amarela. Isso é verdade. Quanto tempo eu guardei ela, cara, uma camisa tão linda que tomaram, usurparam essa camisa do povo em geral, né? Não dá para dividir uma nação e uma bandeira como se fosse algo de um espectro só, né? Não. Exatamente. Camisa é a bandeira de todo o povo brasileiro, né? Nós, graças a Deus, nós não tivemos esse problema. No nosso lado de esquerda, nós não tivemos. E vale a pena agora a gente poder ver esse resgate da identidade, da cidadania do povo brasileiro, essa questão de unidade, e todo mundo está envolvido, né, no futebol, né? E quem sabe isso possa trazer de volta as pessoas, né? E enxergar que o país vai mais longe do qualquer desastre político, né, que nós já tivemos recente aí. Com certeza. Então, só a gente esqueceu aqui, Lucas, mas veja, essa captura da extrema-direita, né, dos símbolos nacionais, né, é outra hipocrisia, né? Outra hipocrisia. Então, não existe nada de nacionalismo, né? Tanto é que ontem o senhor Eduardo Bolsonaro foi condenado a 4 anos de prisão, gente. Tem essa notícia aí também. Então, olha, aquele que subia do caminhão de camiseta, né, verde e amarelo e né, batia continência para a bandeira dos Estados Unidos e não sei o que, não sei o que, não sei o que, foi considerado traidor da pátria, né, pelo Supremo, e vai ter que amargar uma cadeia de 4 anos por ser um cidadão que entregou o país. É um traidor do país, é um traíra, né, do país. Que não está conseguindo entregar o país, mas gostaria. Né? E o irmão dele, o Flávio, está indo pelo mesmo caminho. Faz parte, né, da família, né? Bolsonaro, que gosta muito de reverenciar os Estados Unidos, gosta muito de entregar o país para o capital internacional. Com certeza. Bom, comentar 2 coisas aí que ficaram na minha cabeça até conforme vocês falaram. Primeiro, na verdade, 3 até. Primeiro, pleno acordo com essa visão que você colocou no final aí da camisa verde e amarela. Eu, na Copa de 22 e de 18, que a gente também acho que ainda estava mais traumatizado na época com 7-1, mas também foram anos eleitorais muito difíceis aí para o campo democrático, né? Para o campo progressista, mas é importante recuperar isso, porque tem a ver justamente com essa questão da identidade não só nacional, mas de soberania nacional, né? Então é isso, estou com a amarelinha também. 2 coisas aí que tem a ver com essa visão do capitalismo ter capturado, não só capturado o futebol pontualmente, mas está cada vez avançando mais, né? Primeiro, uma coisa que pode ser teoria da conspiração, mas as pessoas estão falando muito, que a gente teve os amistosos, o Endrick jogou muito. Eu sou corintiano, cara é cria do Palmeiras, mas tem que reconhecer que ele joga muita bola, agora no campeonato francês, jogou muita bola, e simplesmente não entra em campo. Né? As pessoas estão questionando, cara, o que ele fez pro Ancelotti não colocar ele? E aí teve uma coisa que começaram a falar, que é isso, meio teoria da conspiração, mas não dá para duvidar. Ele tem contrato, né, enquanto atleta individual com a New Balance, que é uma empresa que não participa do patrocínio para a FIFA, igual a Nike, Adidas, Puma, nem da FIFA, nem da CBF. Sim. Outros jogadores que estão em campo, sim. Então, olha só, tem alguma coisa estranha. Porque, fora da casinha. Fora da casinha, porque o cara destoou do patrocínio. A impressão que dá é mais ou menos essa. Pode ser viagem, né? Mas a gente fica pensando muito nisso, porque a questão do patrocínio, ela é muito forte. Pra você ter noção,
tem vários estádios ali nos Estados Unidos que tem patrocinadores do estádio, né? Às vezes o nome, igual tem no Brasil, infelizmente. E aí, como não é um patrocínio que quis fechar, ou que teve espaço para fechar com a FIFA muda o nome do estádio, apaga onde está escrito patrocínio, a marca e tal, né? E tem uma coisa que eu queria aqui deixar registrado, o meu ódio profundo, para além dos problemas políticos aqui em São José dos Campos, é meu ódio profundo a pausa de hidratação. Esse negócio atrapalha o jogo. Você tá vendo o sim. jogo, você não sabe, daí de repente tem uma pausa de hidratação. Assim, às vezes nem tá, nitidamente não tem não é preocupação com o jogador isso aí. Não, não. Não é porque Isso é marketing. outra Copa foi no É uma deserto, exigência. a outra Copa foi no deserto. Os caras tá lá e com certeza precisava de É. hidratação. Agora todo jogo, até jogo à noite, quase de madrugada, lá nos Estados Unidos, os caras ficam pausando para hidratar. Por quê? Porque é comercial. Sim, é o Imagina espaço. quantos caras não devem pagar pra FIFA para um comercial numa pausa de hidratação. É, Então, sim. virou isso, né? Então, isso mexe com a nossa experiência. Então, importante aqui colocar essa crítica. Então, e a gente vê como que é o futebol, né? O goleiro lá né? O Vozinha Pois é. saiu de 40 mil para quase 10 milhões Sim, passou 10 milhões de já. inscritos, já acho que já passou de 10 milhões, né? E então você vê que o futebol tem um apelo muito grande de consumo, Uhum. né? E isso, para as empresas, né, para as multinacionais principalmente, isso é um filão, né? É um filão. Por isso que eles colocam essa pausa de hidratação. É igual o basquete. Dividiram o basquete em 4 tempos. Pô. Aí eu Mas gosto ainda é desse. um esporte mais ativo, É, né? Tem mais tempo parado do que tempo mas eu jogando. gosto. Aí eu assisto lá o último quarto. Aí lá, é ali que decide, a né? coisa que acontece. define, que acontece, que, né? Mas infelizmente estão fazendo isso com o futebol, né? E espero que o Brasil já era previsto isso, né? Para quem acompanha o futebol brasileiro, já estava previsto essa crise toda, né? Técnica, não só política, mas técnica da seleção brasileira, né? E a gente espera que haja uma mudança nisso, né? Para que a gente possa ter realmente uma seleção à altura do Com Brasil, né? certeza. Com certeza. De considerações finais aí? Bom, depois desse bate-papo gostoso, é onde a gente encerra falando de futebol, que é uma das coisas que o brasileiro mais gosta, né? É um povo conhecido no mundo como um povo alegre, né? Porém, um povo sofrido, né? Agora precisa colocar a luta em primeiro plano, né? A luta de classe mesmo, né? Que é importante, que é a nossa função que está aqui hoje. Eu quero encerrar com uma frase muito gostosa, muito importante, que é um slogan nosso, que nós usamos muito aí um tempo atrás. Tem até um boneco, você tem, todo mundo tem, que o Brasil é dos brasileiros, né? Boa. Isso é muito importante quando a gente fala o Brasil é dos brasileiros, a gente quer dizer que o Brasil é da dona de casa, é do aposentado, é do trabalhador de fábrica, é do morador de rua, né? É do povo LGBTIA+, é do padre, é do político, não político, é de todo mundo, né? É daquele um e daquela uma que faz o país se movimentar, né? Então é isso, vamos aproveitar esse momento agora de Copa também para a gente fazer essa reflexão Com certeza. política junto a isso, né? Aproveitar um momento de alegria, mas também para a gente bater de frente mesmo e mostrar que quanta coisa a gente pode mudar através do futebol, né? Olha quantas vertentes que se a gente observar como que eles movimentam o pensamento da gente, a forma de agir, de consumir, né? Então, que o futebol sirva de exemplo e que a gente possa ganhar essa Copa também, né? Pô, Que a gente mais espera. Exatamente. Então, um abraço A a gente todos. quer o Hexa também, né? É, Gente, para concluir, alguns informes também, né? A gente postou já sobre isso, mas é importante falar aqui. Assembleia de Prestação de Contas, terça-feira que vem, vai ser à noite, a partir de umas 6h30. A gente vai ter um caldinho até aqui para a gente tomar nesse frio e a gente debater junto aqui, entender, acompanhar um direito e um dever dos sócios do sindicato, acompanhar esse processo de prestação de contas e previsão orçamentária do próximo ano do sindicato, em que a gente mostra os investimentos que a gente fez em estrutura, política,
e comunicação, como a gente falou aqui do estúdio, com a categoria, né, para a categoria, que só acontece por conta dos sócios aí que contribuem com o sindicato. Então, 23 de junho, semana que vem, às 6h30. E a gente tem também uma roda de conversa na semana que vem, na quarta-feira, à tarde, né, uma roda de conversa voltada aí principalmente para os aposentados, para a nossa categoria aí, que também é parte importantíssima da nossa entidade, que é uma roda de conversa sobre a conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa, né. Uma roda de conversa vai ser aqui 12h30, em alusão até ao o Dia Mundial de Conscientização sobre esse tema da violência contra a pessoa idosa, que foi agora dia 15. Vamos contar com uma advogada aqui que vai falar bastante sobre esse tema, e vai ser muito importante, vai ser muito legal. Bom, convites feitos, considerações finais também, Maurílio, e aí é isso. Então, eu quero colocar aqui nesses momentos finais do nosso programa, né, que foi muito legal, pegando essas duas lutas que nós estamos vivendo aí na região, da Urbã e dos servidores de Taubaté, para reforçar, né, essa conscientização que o trabalhador, né, do serviço público ele tem que ter, né? Não dá para ficar mais acomodado, não dá para ficar mais esperando as coisas acontecer, né? Até porque no mundo todo está havendo uma reação a essa política neoliberal, né, contra o Estado mínimo, né, e contra o fim do serviço público, né? A terceirização, a privatização do serviço público, das empresas estatais, certo? Então, nós temos que nos mobilizar, nós temos que vir para o sindicato, sindicalizar, participar, cobrar, né, para que a gente coloque essas pessoas que estão à frente desse projeto, né, contra a parede, senão a gente vai sempre amargar derrotas na nossa vida, né, profissional, na nossa vida enquanto cidadão. E a população de São José, né, e toda a população tem que entender que o serviço público ele é essencial, né, para a população. Porque quando a prefeitura terceiriza um serviço, nós, cidadãos, é que estamos pagando o lucro dessa empresa, né? Então, o prefeito costuma maquiar muito, principalmente nos postinhos de saúde, você vai lá, você é atendido até que rapidamente, você pega remédio, faz consulta, tudo. Quando você é mandado para um especialista, pronto, né? É 1 ano, 2 anos, daquele jeito, né? Então, é toda uma maquiagem que se faz, enganando o povo e entregando o serviço público cada vez mais na mão de empresários que só visam lucro, né? E nós, além de pagar o imposto, nós pagamos o lucro dessas empresas. Então, nós temos que ser firmes nisso, né? E não aceitar a terceirização na nossa cidade. Muito bom. Então é isso, gente. Sigam acompanhando nosso canal aí, compartilhem o vídeo com seus pares aí, com os colegas de trabalho, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. E é isso, a gente se encontra nos próximos programas e também aí nos nossos eventos aqui no sindicato. Tamo junto.